O VetSmart é a plataforma mais completa para os médicos veterinários. Nosso prontuário totalmente digital e gratuito conta com inúmeras funcionalidades que facilitam sua rotina. Temos cadastro facilitado do pet e do tutor, histórico de atendimento, lembretes automáticos de vacina, prescrição totalmente digital, calculadora de dosagem, lojinha online e até bulário com mais de 4.000 produtos para consultar durante a rotina. Você pode acessar pelo computador ou celular por meio dos aplicativos para CG, cães e gatos, ou BE, bovinos e equinos. É rápido e simples de se cadastrar. Não deixe de usar essa ferramenta no seu dia a dia. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Ana Cláudia Balda. Atualmente eu sou diretora da Escola de Veterinária da FMU, sou professora de Clínica Médica e diretora também na pós-graduação, e sócia proprietária da Derm for Pets, que é uma clínica que atua na especialidade de dermatologia. Eu sou formada pela FMVZ USP em 95, depois fiz mestrado, doutorado por lá, também fui professora temporária, e minha formação é bastante voltada para dermato, então quero agradecer o VetSmart pelo convite de vir justamente falar um pouquinho sobre o uso de antibióticos na dermatologia veterinária. Então, pessoal, começando pelas infecções cutâneas, né? O que são essas infecções e por que elas ocorrem? Na verdade, a gente tem uma multiplicação das bactérias de microbiota, ou seja, que são residentes ali da pele, que fazem parte, né, dessa microbiota normalmente, e elas são o Staphylococcus pseudointermédios. Então, em geral, existem aí umas classificações que são um pouco controversas, atualmente não é a classificação mais aceita, mas eu acho que didaticamente fica bem fácil de entender. Então, a gente chama de primárias, né? Aquelas que não têm causa de base, ou seja, aquelas onde a gente não tem outra doença além da piodermite, além da infecção, pelo menos que a gente consiga identificar. E como secundárias, aquelas que têm doença de base, incluindo aí os fatores inflamatórios, então doenças alérgicas, que são o carro-chefe aí das causas, e modificações de microclima que podem estar relacionadas com N doenças. E aqui a gente tem a classificação clínica. Então, as piodermites, elas podem ser de superfície, piodermites superficiais, que são as mais comuns, ou foliculites bacterianas, é um sinônimo também, e as foliculites ou piodermites profundas, né? Nesses casos, a gente tem quadros um pouco mais graves, que precisam de um tempo maior de tratamento. O que a gente sabe, né, é que 98% dos quadros infecciosos estão relacionados aí com estafilococcus pseudointermédios. Vamos falar um pouquinho do que pode desencadear essa multiplicação bacteriana. Então, em primeiro lugar, a gente tem as dermatopatias alérgicas, e dentre elas, a dermatite atópica, em primeiro lugar, aí, como causa principal dessas piodermites. Mas qualquer quadro pruriginoso, né, qualquer quadro onde esse paciente apresente prurido, que ele coce, a gente pode ter essa alteração inflamatória da pele e uma condição para essa bactéria se multiplicar. Então, a gente também considera a dermatite alérgica picada de pulgas e de ectoparasitas em geral, carrapatos também podem desencadear esses quadros, e hipersensibilidade alimentar ou dermatite trofalérgica, né? Então, dentre esses quadros, qualquer um deles pode desencadear a piodermite secundária, mas a dermatite atópica é a que a gente mais observa aí na rotina como a doença primária associada à piodermite. Fora esses quadros inflamatórios, a gente tem aqui também alguns quadros de outras foliculites, então, por exemplo, dermatites parasitárias, como a sarna demodécica. A gente vai falar bastante sobre o exame parasitológico de raspado cutâneo, sempre quando a gente atende um paciente com piodermite, mesmo que seja para descartar essa possibilidade, a gente acaba fazendo o raspado, né? Então, a sarna demodécica é uma causa frequente também,
assim como a escabiose. Então, eu comentei com vocês que os quadros pruriginosos, né, podem desencadear piodermites, a escabiose também, que é a sarna sarcóptica. Então, aqui a gente tem a sarna demodésica, né, aquela que tem origem genética, enfim, e a escabiose, que é aquela sarna que é transmissível de um cão para o outro. Além disso, a gente tem os quadros de disqueratinizações. Então, antigamente a gente falava em seborreia seca e seborreia oleosa, e hoje a gente chama de disqueratinização, a que antigamente era seca, e de seborreia a oleosa propriamente, né? Como já diz o nome, seborreia, a gente tem presença de untuosidade, e a disqueratinização é um quadro de descontrole da velocidade de renovação cutânea. E por conta disso, pessoal, a gente vai ter aí o acúmulo de algumas substâncias nessa pele que também vão ser substrato para a bactéria se multiplicar. Ou seja, os quadros de desqueratinização, e aí a gente também tem quadros primários e secundários ligados a algumas raças, vão dar condições para esse estáfilo se multiplicar e promover aí o quadro de piodermite, a doença. E lembrar também que a gente tem os endocrinopatas. Esses pacientes, temos aí duas situações básicas. O hipotiroideu, então, nessa renovação celular, nesse turnover celular, é necessário que haja hormônio tiroidiano para que ele aconteça na velocidade, da forma correta. E, portanto, esse paciente que tem hipotiroidismo, pensando nos cães, que é o mais comum, vai ter um quadro de descreatinização secundário. E essa alteração, esse acúmulo de substâncias aí na pele, vão também dar condições, da mesma forma que o paciente que tem uma desqueratinização primária, para que essa bactéria se multiplique. Já no caso do hiperadrenocorticismo, esse paciente, ele tem um aumento das concentrações de cortisol, ou seja, ele tem um hipercortisolismo. E é isso que vai desencadear um quadro de imunossupressão, que também vai promover aí uma condição adequada para esse estáfilo pseudointermédio se multiplicar e provocar doença, ok? Então, o que a gente pode tirar como conclusão aqui dessa parte é que a gente tem muitas doenças de base que desencadeiam o quadro de infecção secundária. Aqui é um Weimaraner, né? Então a gente tem uma fêmea com várias lesões, elas estão bastante disseminadas pelo corpo, mas muito concentradas em região abdominal. E aqui a gente percebe a formação de colarinhos epidérmicos. A gente tem diversos aqui, observando aqui em região abdominal ventral, né? E mais próximo aqui, o detalhe do colarinho epidérmico. Então, essa é uma lesão extremamente frequente na foliculite bacteriana superficial, que é sem dúvida o quadro que o clínico observa com maior frequência na rotina. Pode coçar ou não, tá, pessoal? E esse paciente, por exemplo, ele apresentava alopecia, um quadro bastante eritematoso, com crostas hemorrágicas e a descamação aqui na periferia da lesão. Então, o que a gente pode observar em alguns animais? Principalmente se eles forem de porte grande, como Rottweiler, Labrador. Quadros ortopédicos podem desencadear lambedura. E esse é um quadro de dermatite úmida aguda, que também faz a multiplicação aí do estáfilo pseudointermédios. Então, o que acontece? Na articulação ali coxo-femoral, a gente tem uma má coaptação que vai desencadear um incômodo, né, uma sensação dolorosa, e esse paciente ele começa a lamber essa região, tá? Então, muitas vezes a gente também precisa investigar se está acontecendo algum tipo de quadro ortopédico, alguma coisa que justifique a dor e que esteja induzindo essa lambedura e, consequentemente, a multiplicação aí do estáfilo. Aqui é uma raça extremamente comum aí, quando a gente fala em piodermites, né? Então, foliculite bacteriana também. Nesse caso aqui, a gente não encontrou doença de base, e então nos Dachshunds, nos Teckes, né, a gente vê com muita frequência a ocorrência desse tipo de lesão.
Esse é um quadro em que nessa imagem a gente observa a pústula, que é uma lesão pouco comum no cão, e aqui do outro lado a gente observa a secreção purulenta, hemorrágica, muitas vezes a expressão da pele, né? Quando a gente aperta essa pele, a gente consegue observar que tem bastante secreção, ou seja, esse é um quadro de piodermite profunda, tá? E aqui a gente vê a lesão pustular, que, como eu disse para vocês, não é muito comum. Por quê? A epiderme desse cão, ela é muito fina, muito mais fina em relação à do ser humano. E aí é muito fácil romper uma pústula. Por isso que a lesão de colarinho epidérmico, na verdade, é a que a gente mais observa nesses pacientes, tá? E muitas vezes também, esse paciente ele apresenta prurido. Então, como a gente comentou, as dermatopatias alérgicas são causas muito frequentes aí das piodermites. E aí, como esse paciente se coça, ele se lambe, ele se coça fazendo autotraumatismo, né, com as garras, enfim, ele acaba rompendo essa lesão com bastante facilidade. Aqui, pessoal, já é uma lesão um pouquinho diferente, a gente observa uma alopecia com algumas áreas de eritema, também de hiperpigmentação, um quadro de autopatia bilateral, né, um paciente aí Cocker. Vejam que na mesa a gente vê bastante escama, então a presença de escamas chama atenção nesse cão. É um cocker de 10 anos, ou seja, um paciente já mais idoso, e aqui a gente vê aquela carinha que a gente chama de face trágica, né? Que é desencadeada por um acúmulo de lipoproteína nessa região facial. E aí esses animais, eles assumem essa carinha de triste, né? É uma expressão muito característica do hipotireoidismo. Então, como eu comentei com vocês, ó, a gente tem aqui uma desqueratinização, o que vai promover aí um acúmulo de algumas substâncias e uma alteração dessa epidermopoiese, que fica muito mais lenta. Por conta disso, a gente observa a presença de escamas e a multiplicação de estafilopseudo-intermédios. Então, é muito comum esses animais terem piodermites recidivantes. Aqui, olha só, uma lesão que eu comentei que não é comum da gente observar, né? Tanto que a gente tira foto quando observa. E aqui a gente vê que tem diversas pústulas e algumas lesões que a gente chama de lesão miliar. E observando mais de longe, a gente vê que é poodle, paciente com alopecia simétrica bilateral sem prurido, com ausência de prurido, que fala muito a favor de um quadro endócrino. E aí, quando a gente investiga essa anamnese, avalia junto ao tutor, né, a gente tem aí poliúria, polidipsia, polifagia e essas lesões pustulares. Ou seja, por que que esse paciente não se coça? Porque ele tem hipercortisolismo. Então, essa concentração alta de cortisol acaba auxiliando aí no fato dele não apresentar o prurido. E isso acaba, de uma certa forma, preservando essas lesões pustulares, tá? Então, aqui uma piodermite, em decorrência, então a doença de base é o hiperadrenocorticismo. Uma outra lesão que a gente observa com frequência, né, além aqui da pústula e do colarinho epidérmico, é essa altura de pelame um pouquinho diferente. E é curioso porque a gente tem raças que têm isso com mais frequência, normalmente as raças de pelo curto, então Weimaraner, Pitbull, Bull Terrier, Dogo Argentino, né, American Staffordshire, e a gente tem aqui, ó, essa diferença da altura dos pelos. Isso é chamado pelame em tonsura, pelame tonsurado ou enralador de queijo, tá? Isso é uma lesão bastante característica também da foliculite bacteriana. Aqui, só para chamar a atenção de vocês um pouquinho em relação aos cães de coloração clara, muitas vezes esse quadro recidivante de piodermite, ele pode sim estar relacionado com o desencadeamento ou uma lesão pré-cancerígena, tá? Então, o tutor começou a relatar que a consistência está diferente, ou você no retorno, né, começa a observar isso, muitas vezes é interessante que a gente biopsie esse local, porque
pode ser uma lesão pré-cancerígena, uma lesão solar, né? A gente observa isso nesses cães de pelo claro, mas às vezes a gente já tem um carcinoma iniciando aí. E aí a gente tem uma conduta terapêutica bastante específica, tá? Como crioterapia, enfim, outras técnicas aí que a gente pode ter que lançar mão, além do tratamento da infecção. Esse é um cãozinho muito jovem, que ao contrário dos outros que a gente observou, né? A gente tem uma lesão aqui de piodermite com secreção, pododermatite. Então, essa secreção presente também na região interdigital, com lambedura, com algum grau de prurido, num paciente com sarna demodésica. Então, por isso que eu comentei com vocês sobre o raspado de pele, né? Sempre vai ser muito importante aí a realização desse exame complementar para descarte da sarna demodésica. Nesse caso, a gente confirmou a presença de sarna demodésica com piodermite também. Existem alguns quadros, também nessas raças que eu comentei com vocês, onde a gente vê muito a tonsura presente, de quadros profundos, ou seja, piodermites que não são superficiais, mas que sim promovem aquela presença de secreção, acúmulo de secreção, edema, inclusive furunculose, que é a destruição do folículo e às vezes uma lesão de alopecia permanente, mesmo depois do tratamento. E as raças, né, onde eu falei para vocês que são comuns as lesões tonsuradas, então o Pitbull, Bull Terrier, o American Staffordshire, o Dogo argentino, a gente tem aí com bastante ocorrência os quadros de piodermites profundas, tá? Então lembrar que eles deixam cicatriz e a gente pode ter lesões de furunculose, que é a destruição folicular, que justamente por isso eles apresentam aí alopecia permanente, ok? O que é importante a gente lembrar? Para esses cães, a conduta terapêutica é antibiótico sistêmico e por períodos muito longos. Quando eu digo muito longo, eu estou falando acima de 3 meses de tratamento, tá, pessoal? Porque aqui a infecção ela é profunda e a gente tem quadros muito graves e muito difíceis de tratar. Claro que a gente vai fazer o mesmo tipo de investigação sobre doenças primárias e doenças associadas, mas a gente vê que é um quadro que requer um tempo muito maior de antibiótico terapia. Esse é um cão jovem, na verdade era um cão de 3 anos e meio, um pitbull, que chegou para a gente, pessoal, com edema interdigital, eritema, secreção, né? Na expressão, a gente conseguiu observar a secreção purulenta, inclusive. Então, um quadro de pododermatite por infecção bacteriana. E aí, o que a gente precisa? Sempre investigar Demodex, né? Esse paciente, ele já era nosso há muito tempo, então, quando filhote, ele apresentou sarna pneumonésica, e com 3 anos e meio ele teve só esse quadro, tá? Só alteração interdigital, e a recidiva da sarna pneumonésica, o que não é uma coisa comum, é estranho, porque é uma doença de animal jovem, tá? E aí, o que a gente imagina quando identifica que há presença de sarna demodésica com piodermite secundária? Que existe alguma doença sistêmica que explique isso. E aí, nesse caso, era um pitbull. Quando a gente examinou, né, fez o exame físico de rotina, a gente identificou uma linfadenopatia e ele tinha linfoma multicêntrico. Tá? Então, muitas vezes, essa piodermite acontece de forma secundária à sarna demodésica e ainda assim com uma outra doença sistêmica importante associada. Aqui a mesma coisa, ó, uma sarna demodésica com piodermite secundária, e o que a gente percebe, né, nesse paciente é que era um quadro bastante grave, bastante generalizado, com muita secreção, com muita úlcera, né, então perda de tecido cutâneo, e esse animal chegou para a gente já em choque séptico. Então, essa piodermite, ela pode sim se agravar e levar o paciente a um choque séptico e a sepse, tá? Então, aí, esse paciente veio a óbito por conta da sepse. Eles não
morrem de sarna demodésica, que era a doença primária. Mas como foi utilizado uma cortisona de depósito nesse paciente, o que é totalmente contraindicado, né? Isso deu condições, então a imunossupressão, tanto que a gente vê pacientes com hiperadreno, né, apresentando piodermite, essa imunossupressão levou o paciente a óbito, tá? E a multiplicação aí do estáfilo pseudointermédios. Então, vejam como isso é grave, como isso é importante. Esse exame, a gente falou muito do raspado de pele, né? Ele, obviamente, pode ser feito e deve ser feito, mas a gente também usa muito o teste da fita. Então, é uma fita adesiva, a gente faz uma compressão nessa pele, que é isso aqui, ó, tá? Essa pele, ela, então, é comprimida para que o ácaro superficialize e a gente consiga, né, remover ou com a lâmina de bisturi mesmo, ou com a fita adesiva, que é um exame menos invasivo, e pelo parasitológico, a gente vai encontrar aqui a presença do Demodex. A gente tem outras espécies, mas a mais comum é o Demodex canis, ok? Então, aqui, né, um parasitológico, a gente está visualizando um campo do microscópio. Vejam que é uma quantidade grande de ácaros, né? Então, esse paciente aí tem diversos ácaros presentes nesse campo do microscópio, e é isso que permite, então, o diagnóstico positivo aí para sarna demodésica. Aqui é um paciente com lesões cicatriciais. Vejam, ele já havia sido tratado, então ele teve uma piodermite profunda, e da mesma forma a gente faz o raspado, investiga quadros associados aí, mas o que a gente percebe é que esses animais ficam com lesões permanentes, tá? Quanto mais profunda a piodermite, maior a chance dele apresentar quadros de piodermite que levam aí a furunculose e vão deixar cicatrizes aí nessa pele. Cicatrizes importantes e definitivas, né? Bom, agora que a gente já viu um pouquinho da clínica, vamos falar do diagnóstico, que, claro, ele é muito clínico, ele é muito baseado nas lesões. Então, a gente observa lesões pustulares, o próprio colarinho epidérmico, as tonsuras, né, ou roedura de traça, que é aquela altura diferente do pelame. Quando a gente olha contra a luz, é muito fácil identificar esse tipo de lesão, mas o ideal é que a gente tenha um exame que comprove esse diagnóstico, né? Eu disse para vocês lá no comecinho, naquele primeiro slide, que um paciente com piodermite, provavelmente ele tem como agente o estáfilo pseudointermédios, certo? Então, a cultura, no sentido, pessoal, de isolar a bactéria, a gente não tem uma valia muito grande desse exame, né? No sentido de saber que é estáfilo pseudointermédios. Então, se eu pegar um cão normal e fizer um cultivo, ele vai ter um exame positivo, certo? Por que que ele tem um exame positivo? Porque faz parte da microbiota. Então, qualquer animal tem um estáfilo presente na pele. A gente vai ter indicação de cultura e antibiograma, tá? Mas nesse caso, o que é interessante é a gente quantificar essa bactéria na pele. Isso é uma quantificação um pouco subjetiva, que a gente classifica em cruzes, mas a gente tem um parâmetro aqui, que é a observação dos neutrófilos fagocitando. Ou seja, esse neutrófilo ele vai estar com o núcleo rechaçado, todo diferente, né, e com cocos no citoplasma. Então, a presença do neutrófilo, junto com esse quantitativo aí do citológico e a lesão, é o que vão confirmar o diagnóstico, tá? Cultura e antibiograma, a gente indica para esses pacientes? Depende. Algumas situações sim, porque a gente pode ter cepas multiresistentes, mas o que é muito, muito importante é que a gente investigue por exames complementares algumas causas de base, algumas doenças de base, tá? Então a gente já falou bastante do parasitológico de raspado cutâneo ou teste da fita, ou seja, a gente vai fazer um parasitológico, né, para procurar ou para descartar a presença do Demodex, da escabiose, né, dos Sarcóptes.
o citológico, né, justamente para avaliar aqui, sempre associando com o clínico, né, com o que a gente está observando na lesão clínica. Se necessário, dosagens hormonais, então, de novo, voltar para a anamnese, para o exame físico, observar se esse paciente ele tem poliúria, polidipsia, polifagia, se ele é um paciente muito quieto, né, muito apático, com alterações de parâmetro, como bradicardia, às vezes termofilia ou até temperaturas mais baixas, e aí a gente vai direcionando para um hipotireoideu, para um hiperadreno, e às vezes um exame histopatológico, porque em algumas situações, esse tipo de lesão, como pústula e colarinho epidérmico, pode mimetizar um quadro de pênfigo foliáceo, que é uma doença autoimune. E aí a gente pode ter sim que lançar mão de um exame histopatológico, ou seja, posso precisar biopsiar essa pele para daí chegar num diagnóstico. Esse é um trabalho do professor Miller, ele é relativamente recente, aí é de 2018, né? E ele aborda justamente as piodermites recorrentes. Ele faz um estudo retrospectivo de 157 casos, então é um N bem grande, e daqui a gente consegue tirar algumas conclusões interessantes, né? Em 107 desses animais, ele conseguiu identificar outra doença associada à piodermite. Então vejam como é parecido com o que a gente observa ou atende aqui no Brasil, né? Ele viu que 75 desses cães tinham dermatites alérgicas, ou seja, principalmente dermatite atópica, que é o que a gente também observa aqui no país, e que 49 cães tinham sarna demodésica, tá? E aí lembre, a sarna demodésica é mais comum em animais jovens, mas a gente pode ter em adultos e idosos, sempre investigar uma doença sistêmica importante, mas nem sempre a gente vai encontrar. O fato aqui é que a maioria dos pacientes tinham alguma doença importante, tá? Eles não tinham só a infecção bacteriana. E aí, dentre as endocrinopatias, como a gente também observa no Brasil, os hipotiroideus, os hiperadrenos presentes aí nesse trabalho. E aqui, pessoal, não esqueçam que a gente sempre raspa ou faz o teste da fita nesses cães, certo? Para excluir ou confirmar a presença de Demodex. Aqui é um trabalho onde a gente observa uma coisa que a gente vai discutir agora, que é o uso do antibiótico, né? Então, nesse paper, o que ele observa é que se prescreve antibiótico sistêmico para a maior parte dos cães com foliculite bacteriana superficial. E isso não é prerrogativa do Brasil, no mundo inteiro se faz isso, tá? E é sobre isso que a gente vai pensar hoje, vai refletir um pouquinho. Será que é necessário, né, a gente prescrever isso? E aí esses guidelines, eles vieram em 2014, são diretrizes aí de um grupo de veterinários, né, de uma associação internacional, que busca o que, que a gente deve fazer, né, o que, que a gente deve ter como conduta e como terapia e diagnóstico e tratamento nas piodermites. Então, o primeiro ponto que eles chamam a atenção, identificação da causa de base, os exames complementares, certo? As infecções, elas podem sim ser causas de redução de imunidade, o que eles associam principalmente com barreira cutânea. Então, de novo, né, chamar atenção para a ocorrência de dermatite atópica como causa comum aí das piodermites. E a gente tem sim alguns pacientes que podem apresentar o que a gente chama de MRSP, que é metil é, meticilina resistente, né, ao Staphylococcus pseudointermédios, meticilina resistente, tá? Essa atenção e cuidado a gente precisa ter, e é nesse paciente que a gente vai solicitar cultura e antibiograma. O que, que eu vou encontrar no cultivo? Staphylococcus pseudointermédios, certo? Só que aqui, pessoal, é muito importante que a gente avalie qual o antibiótico mais adequado para uso nesse paciente. Então, o paciente que apresenta uma bactéria multiresistente, que a gente chama de meticilina ou oxacilina
multiresistente aí, eu preciso ter muito cuidado na escolha do antibiótico, tá? É sobre isso que eles ressaltam aí essa determinação nos guidelines de 2014, tá? Esse trabalho ele é aberto para acesso, então qualquer pessoa consegue acessá-lo e ele é muito importante na medicina veterinária. Como boas práticas, né? Para vocês terem uma ideia, em 2018, a OMS considerou aí o ano da resistência bacteriana, e isso foi muito falado, né, em todas as áreas, e nós, médicos veterinários, somos prescritores, e temos aí uma responsabilidade com a saúde pública, ou com a saúde única, né, que a gente gosta bastante aí do termo, tá? Então, o que que você deve fazer num paciente que tem ou que pode ter foliculite bacteriana superficial? Primeiro cuidado, citológico, certo? Para que a gente tenha aí a comprovação de que esse paciente de fato tem um aumento do cocos nessa microbiota, uma disbiose. Cultura e antibiograma, principalmente nos quadros recorrentes, que tenham pouca ou nenhuma resposta a antibióticos de rotina, tá? Então, se vocês tratarem um paciente, ele não responder ou responder de forma ruim, claro que a gente tem que ter excluído todas as outras causas, né? A gente precisa também pensar aí na resistência. E tentar prescrever mais terapia tópica, tá, pessoal? Acho que esse é o ponto mais importante do que a gente está discutindo aqui hoje. Eu sei que isso às vezes é difícil, a gente tem pontos aí de adesão que muitas vezes são complicados. Às vezes o tutor chega para a gente e diz que ele não consegue fazer tratamentos tópicos, né? Não consegue fazer lavagem, não consegue fazer aplicação, que ele prefere uma medicação oral ou que ele prefere uma medicação injetável que tem uma ação de longo prazo. Só que a gente, como médico veterinário, precisa explicar no que isso vai implicar nas consequências e o que a gente pode fazer ao invés de entrar com terapia sistêmica, tá? Mas lembrar que na foliculite bacteriana superficial, a terapia tópica, ela é sempre a primeira escolha. E isso também está lá nos guidelines que eu mostrei para vocês. Esse é um trabalho de 2018, onde, olha que interessante, né? Esse grupo de autores aí, dentre os quais o professor Thierry Olivry está aqui, fala sobre algo super comum, super frequente, super barato, super prático, que é o hipoclorito de sódio. E aí a gente tem uma variação de concentração. Esse produto pode ser usado a 0,05% até 0,005%, com ação antibacteriana, o que é extremamente interessante. Então, eles sugerem, né, a diluição do hipoclorito de sódio nessa concentração em solução aquosa e aplicação em forma de spray, de compressa, nas lesões desses cães, tá? O hipoclorito de sódio é a cândida. E aí, claro que a gente tem algumas estranhezas por parte do tutor, descoloração de pelame, né? Tem algumas outras coisas que precisam ser consideradas aí, mas a gente deve lembrar que é um produto extremamente fácil de conseguir, extremamente barato. Então, isso ajuda bastante aí no nosso arsenal terapêutico. Shampoos, né, que são extremamente fáceis para aplicação em cães, por isso muito indicados. E aqui eu coloquei alguns exemplos para vocês, né? A gente tem o Clorexidine 2%, Irgaçan de 0,5% a 1%, o ácido hipocloroso, que é uma outra forma da gente usar isso aqui, né? Na verdade, o ácido hipocloroso é a parte ativa do hipoclorito de sódio, e aí a gente pode manipular a 0,05% e utilizar esses shampoos, pessoal. Aí, claro que vai depender da gravidade, da porcentagem de superfície corpórea cometida, mas esses shampoos podem ser prescritos a cada 3 dias, dia sim, dia não, a cada 5 dias, né? Dependendo do grau de acometimento desse animal, e é uma forma muito prática de aplicação. Então, a gente tem alguns cuidados aí que podem ser tomados,
Então, por exemplo, fazer a lavagem com um shampoo para limpeza, à base de glicerina, a gente tem vários, até para uso específico em cães, depois secar esse animal, ou até fazer outro banho no dia seguinte, dependendo aí da disponibilidade, né? E aí sim utilizar um clorexidine, por exemplo, tá? Esse produto, ele deve ficar na superfície corpórea do paciente durante 10 a 15 minutos, depois ser enxaguado e, claro, uma atenção especial aí para secagem, né? Principalmente em cães que têm pelame longo, mais denso, então os Goldens, os Labradores, né? Os Cockers, prestar atenção nessa secagem e fazer isso da forma correta, tá? Com os cuidados em relação ao secador, soprador, enfim. E aqui, pessoal, a gente já tem um outro grupo de tratamento, que são as pomadas, os cremes, os sprays. E aí sim a gente tem várias medicações que são um pouco mais complicadas de tratar, porque dependendo eh, da superfície, né, do quanto a gente tem aí de acometimento, eu posso ter uma dificuldade maior para aplicar a frequência, né? Por exemplo, a gente tem que aplicar a cada 12 horas, tá? Então, aqui é sim um pouco mais complicado para a gente prescrever, mas a gente pode muitas vezes optar só pela terapia com shampoos, tá? É muito interessante essa modalidade terapêutica aí. No cão é tranquilo de fazer isso e a gente consegue evitar o uso de antibiótico sistêmico. Bom, e nos quadros que a gente precisa usar, né, o antibiótico sistêmico, que eu preciso prescrever esse tipo, essa modalidade terapêutica. Por exemplo, nas piodermites profundas ou em uma eventual situação aí em que eu não consiga fazer a terapia tópica. Como é que eu escolho? Como é que eu faço para elencar, né, o que que eu posso usar e como decidir qual a melhor opção? Então, a gente pode fazer uma terapia empírica, ou seja, olhando aquela lesão sem cultura antibiograma, eu posso prescrever algum antibiótico sistêmico? Sim, porque eu sei que é o Staphylo pseudointermédios, tá? Eu preciso de um espectro amplo de ação? Não. Eu sei que eu estou lidando com Staphylo pseudointermédios, certo? Então, a gente vai direcionar a modalidade terapêutica para essa bactéria em específico, ok? Bactericida ou bacteriostático, né? Quando a gente pensa, pessoal, principalmente nas infecções que são recidivantes, é claro que um bactericida, ele tem um efeito melhor, certo? Vai ser minha primeira escolha, mas eu só quero lembrar para vocês que a gente tem algumas opções e algumas situações em que pode se usar um bacteriostático, tá? Com critério. Alguma associação que a gente precisa saber, tem uma, né, que é a amoxicilina com ácido clavulânico. Esses vão ter que estar sempre associados, porque a amoxi sozinha a gente já vai ver que não funciona para os quadros de piodermite. Precisamos aí da associação do ácido clavulânico ou clavulanato de potássio, a mesma coisa. A cultura, né, ela é sempre indicada e eu sempre vou ter uma correspondência do que eu estou observando nesse exame com o paciente em vivo? Não. E a gente sabe disso para outros sistemas também, né? Mas é o exame que a gente tem disponível, tá, pessoal? Então, para as infecções que envolvem aí resistência ou o coccus aí, o Staphylococcus pseudointermédios multiresistente, é o que a gente tem, né? E é o que deve ser feito, claro que com todo critério, com todo cuidado, da forma correta, até em termos de interpretação, tá? Mas a gente não precisa sempre fazer. E eu vou avaliar via e custo em relação ao tutor, o que que ele consegue fazer? Com certeza, né? Porque não adianta eu prescrever, por exemplo, uma medicação por via oral para um paciente que aquele tutor, por alguma questão de comportamento, por temperamento, não consegue ministrar a medicação, ou porque ele vomita, sei lá, né? E também não adianta eu prescrever um medicamento
que é super caro, né, que em termos financeiros fica inviável, se aquele tutor está me dizendo que ele não consegue fazer o uso desse medicamento, tá? Então, são coisas que, sem dúvida, todos nós levamos em consideração para avaliação da terapia a ser escolhida. E a dose? A dose é muito importante. A gente tem aqui, pessoal, uma tabela que eu vou mostrar para vocês, onde a gente tem uma situação em que eu preciso usar a dose cheia do medicamento, tá? Então, depois a gente falar do tempo de antibiótico terapia, eu vou mostrar para vocês essa planilha, essa tabelinha, e vocês vão ver que a gente sempre vai optar pela dose total, tá? Essa é uma dúvida que aparece com muita frequência, junto com qual tempo a gente prescreve, né, de antibiótico terapia. Então, vamos pensar numa infecção bacteriana superficial, que não tem indicação de terapia oral, tá? Mas num paciente que, eventualmente, ele é de um tutor que não consegue fazer terapia tópica e pediu aí que a gente prescreva antibiótico terapia, entendendo todo o contexto que a gente comentou. Eu vou fazer a prescrição de 30 dias de antibiótico. Isso também é uma responsabilidade nossa em relação à resistência, certo? Então, a gente prescreve, por quê? 3 semanas de terapia, e geralmente a gente aumenta uma semana, ou seja, um total de 30 dias, porque a gente faz um tempo de manutenção sem lesões, para que haja completa resolução daquele aumento ali de bactérias na pele, tá? Então, tempo de tratamento, 30 dias. A terapia, como eu já comentei com vocês, naquelas lesões por piodermite profunda, pode chegar a 90 dias, às vezes mais. Por quê? A gente sempre vai pensar num período pós-melhora clínica, tá? Que vai ser mantido mesmo que o paciente não tenha lesão, porque isso evita a recidiva. Então, é bastante importante. E sempre o clínico vai tratar a infecção bacteriana primeiro, por isso que a gente sempre recomenda a realização da citologia, tá? Se vier um paciente que apresenta prurido e tem infecção bacteriana, vocês vão observar que muitas vezes o uso do antibiótico, da forma como a gente escolher, né, resolver essa infecção bacteriana vai resolver ou não o prurido. Tá? Então, essa é uma pergunta super importante. Quando a gente recebe pacientes encaminhados, né, sempre avaliar se com o uso do antibiótico o prurido melhorou ou não, ok? A reavaliação é super importante também. A gente vai precisar reagendar esse paciente, então agendar retornos, às vezes 2, 3 vezes, justamente para fazer esse diferencial do que está desencadeando o prurido, porque muitas vezes a infecção é responsável pelo prurido, tá? Essa é a tabelinha que eu comentei com vocês, então vejam que em negrito a gente tem aqui amoxiclavulanato de potássio, cefalexina e cefovecina, ou seja, os beta-lactâmicos, que são os antibióticos de primeira escolha para tratamento das piodermites em cães. Então, são antibióticos de ação bactericida, nesses dois casos aqui, administração oral, o que acaba sendo mais fácil, né, para a maioria dos tutores de cães. Aqui a gente tem a dose máxima de 20 miligramas por quilo a cada 12 horas de amoxiclavulanato de potássio, e a gente vai prescrever, sempre que possível, 30 miligramas por quilo a cada 12 horas de cefalexina, tá? Então, lembrem, ó, quando a gente observa um intervalo de dose nos bulares, nos livros, né, nas referências aí dermatológicas, a gente sempre vai dar preferência para a dose total, para a dose cheia, certo? Temos efeitos colaterais em todas as prescrições, certo? Então, vômito é mais comum, então esses pacientes podem ter êmese, diarreia, salivação, anorexia, às vezes esofagite, né, como é o caso da doxiciclina, diarreia, enfim, sempre quadros gastrointestinais que vocês podem sim
associar com alguma medicação para controle do vômito, tá? Ranitidina, metoclopramida, Maroptan, enfim, aí avaliar caso a caso, né, o que está acontecendo naquele paciente. Se mesmo com essa associação ele continuar com os vômitos, é sim um candidato para aplicação de medicação subcutânea, certo? A gente tem uma ótima opção, que é a cefovecina, 8 miligramas por quilo, 2 doses com intervalos de 14 dias. 14 dias porque é o período de duração desse medicamento, tá? O que vai limitar, às vezes, o uso? Para cães de porte grande, o custo, mas aqui também não é muito diferente, tá, pessoal? Quando a gente fala de amoxi com ácido clavulânico ou cefalexina, o custo também é alto, porque lembrem que a gente vai usar a dose plena, né? Esses animais Golden, Labrador, eles têm um peso corpóreo importante aí, o que vai ter impacto no custo, mas para os cães de porte menor, é uma solução bastante indicada também, tá? Não tem efeitos colaterais graves, e essa é uma pergunta bem importante para a gente responder para o tutor, né? Os tutores sempre perguntam: nossa, mas 30 dias não é muito? Por isso, a gente escolhe os princípios que são seguros para uso por tempo prolongado, tá bom? Então, isso é um ponto super importante para a gente discutir aí com os tutores. Esse período longo é porque a gente tem uma vascularização ruim da pele do cão. Então, é necessário um período mais longo, de uso do antibiótico em relação, por exemplo, ao ser humano, ok? Aqui a gente tem outras opções, né? E eu coloco a doxiciclina aqui, relembro que pode dar esofagite, então é importante, né? Se for o uso do comprimido, depois dar bastante água para esse cão para garantir que haja pouco contato do comprimido com o esôfago. Em gatos, isso é ainda mais importante, né? A sorte é que a gente tem menos piodermites em felinos, mas a doxiciclina é um antibiótico que a gente tem visto que tem sido indicado para os animais que têm piodermites por cepas multiresistentes, tá? Então, essa é uma opção que tem aparecido bastante aí nos nossos antibiogramas. As quinolonas, infelizmente, elas não funcionam mais tão bem, tá? A gente tem visto moléculas mais novas que talvez venham aí para mudar esse cenário, mas a enrofloxacina, para o estáfilo pseudointermédios, ela já não tem um efeito tão interessante como tinha há alguns anos. Então, a gente realmente dá preferência para a amoxi com clavulanato de potássio, tá bom? Só para ficar claro, né? Esse cálculo é sempre feito baseado na amoxiciclina. Piodermites primárias recidivantes, então esse nome é para aquela infecção que a gente não encontra a causa, mas são infecções que respondem bem ao antibiótico. A diferença delas, pessoal, é que elas recidivam em semanas ou meses depois que a gente suspende a terapia, tá? Então, essas são as piodermites que a gente não encontra outras doenças associadas, que são minoria. A gente vê uma porcentagem muito pequena de quadros recidivantes que são identificados aí com ausência de base. É bem menos comum do que as doenças que eu comentei com vocês no início ali, né? A dermatite atópica, as endocrinopatias, sarna demodécica. Lembrem sempre daquele trabalho dos 157 cães, que ali eu acho que tem um N interessante, e é um trabalho atual, né? Que fala da nossa realidade atual. O problema, esse prurido, ele é variável. Então, vejam, aquele ponto onde a gente trata o paciente para avaliar se esse prurido cedeu ou não, aqui é muito importante. O que vai acontecer com esse cão que tem a piodermite recidivante sem a causa? Ele vai resolver o prurido 100%. Então, quando a gente fizer a terapia, depois dos 30, às vezes mais dias, né? A gente vai ter uma resolução das lesões, ou seja, desaparece por completo, e o prurido também cede antibiótico terapia, tá? Já vamos pensar se o paciente é alérgico.
Então, se ele tem dermatite atópica, o que que vai acontecer? Ele vai ter resolução da lesão, mas o prurido persiste, tá? Então, esse é um ponto do retorno aí super importante para ser avaliado sempre. E como esses cães têm hipersensibilidade bacteriana, o que que acontece? As lesões, a localização. Então, vamos lá. Colorinho epidérmico, pústulo em região abdominal são iguaizinhas e pode ou não ter prurido. Então, vai ser um quadro em que a gente não consegue ter uma diferenciação clínica, tá? Lembrando que nunca é tarde para a gente repetir os exames, tá bom, pessoal? Isso é bem importante, porque às vezes a gente tem evolução de um quadro endocrinológico e um diagnóstico que precisa ser revisto. Então, eu sempre vou repetir a questão do raspado, do citológico, dos testes é, básicos ali, né, que a gente faz. Então, por exemplo, um hipotiroideu pode ter anemia normocítica normocrômica, um paciente endocrinopata, né, hiperlipidemia, e assim por diante, tá? Uma fosfatase muito aumentada pode te dar uma luz ali para o hiperadreno. Então, por isso que esses exames, eles precisam ser refeitos, repetidos. E cultura em antibiograma, porque aqui também eu posso ter um paciente que tem a cepa multiresistente, ok? Bom, então eu tenho um paciente que melhorou com antibiótico terapia ali por 30, 40 dias e que recidivou dentro de semanas ou meses. O que que eu posso fazer com esse animal? A gente pode usar o que a gente chama de bacterinas. São imunoestimulantes que são sintetizados a partir dos bacteriófagos. São fragmentos de estáfilo, nem sempre pseudointermédios. A gente tem medicações à base do estáfilo humano, que é o estáfilo aureus, tá? E aí, depois da resolução dessa lesão, a gente vai avaliar esse paciente, observar quantas recidivas ele tem por ano. Normalmente a gente faz uso desses medicamentos, é, nem são medicamentos, tá? Propriamente, né? Essas bacterinas, acima de 6 recidivas por ano, né? Então, paciente que tem a cada 2 meses aí uma recidiva. Um dos nomes comerciais é o Staphylococcus lisate, então é uma bacterina aí à base de estáfilo, e aí a gente mantém os 30 dias de antibiótico, começa a bacterina depois de caracterizar essas várias recidivas, e mantém o antibiótico por mais 2 semanas junto com o uso da bacterina, associado à bacterina, tá? E aí a gente tem aí meio a 1 ml subcutâneo a cada 72 horas como dose inicial, e depois a ideia é a gente ir espaçando isso até o momento em que a gente remove essa aplicação da rotina desse paciente e ele consegue, de uma certa forma, manter o controle aí da microbiota. Então, é uma forma de resolver ou melhorar essa desbiose da pele, certo? Então, basicamente, pessoal, a gente tem um paciente com lesões que pode ceder a antibiótico terapia. Então, nesse caso, eu tenho certeza que eu tenho um quadro de piodermite, o que eu preciso avaliar prurido, né, se melhora ou não, se eu tenho alguma doença associada, de quanto em quanto tempo essa recidiva acontece e se eu preciso lançar mão de outros exames, incluindo cultura e antibiograma. Eu posso, se eu tiver uma piodermite primária, indicar imunoterapia, mas a gente não indica pulsoterapia, tá? Que era uma terapia que antigamente era bastante utilizada e até funcionava, né? Mas é uma terapia que hoje a gente sabe que ajudou um pouquinho a indução dessa resistência bacteriana, essa seleção de resistência, tá? Então, essa modalidade terapêutica não é mais indicada. E quando a gente vê que não cede antibiótico terapia, a opção é avaliar se eu tenho uma bactéria multiresistente, né, oxacilina ou meticilina resistente, e aí com exames em laboratórios de bom padrão, aí que vão ajudar vocês também a fechar esse diagnóstico. Isso é perfeitamente possível, caracterizar se está associado à resistência ou não,
ou eu posso ter que rever meu diagnóstico, certo? E aí, pessoal, eu posso ter que voltar aqui, ó, na anamnese, nos exames, no exame físico, né? Avaliar junto com o tutor o que está acontecendo com esse paciente, se eu posso ter uma doença endócrina que estava um pouco mais difícil de diagnosticar no começo e agora ficou mais óbvia, né, em termos de manifestações clínicas. E eu posso ter um paciente, inclusive, com pênfigo foliáceo, que é uma doença autoimune que também desencadeia pústulas, colarinhos epidérmicos, mas geralmente com uma distribuição um pouco diferente, mas nem sempre, né? Então, é uma doença aqui que pode se confundir com as piodermites, tá bom? Então, eu espero que tenha ficado claro aí para vocês que a grande mensagem é que a gente precisa evitar o uso da terapia sistêmica, que a gente precisa direcionar a nossa terapia tópica de forma mais assertiva, explicar muito melhor isso para o tutor. As piodermites são extremamente comuns na rotina, então investigar bem esse diagnóstico, né? A gente avaliar aí o que tem por trás desse quadro, se é que tem alguma coisa. Se não tiver, conversar, entrar num consenso aí com o tutor para aquele paciente o que é melhor.